é a tal da reforma da Previdência. Você está vindo aqui a convite do Partido dos Trabalhadores, Senador Jean Paul Prats. Do senador Jean Paul Prats, para participar de um evento que vai discutir esse tema. Como é que vai funcionar esse evento? Para fazer esse debate dentro do governo e com os agentes políticos no Congresso Nacional, inclusive. Então, toda vez que nós falamos e nós fizemos reformas, nós colocamos uma premissa básica na reforma, que primeira coisa, tem que ter debate com a sociedade. Não é possível você fazer um debate tão importante com a sociedade, que afeta a vida da sociedade, sem incluir os atores nesse debate, sem incluir as pessoas que serão afetadas por isso. Então, nós fizemos várias modificações ao longo desses anos na Previdência Social. Uma delas, inclusive, o Bolsonaro está dizendo que ele vai fazer. Eu estou repetindo várias vezes. Já foi feita. Eles estão dizendo o seguinte, que seria muito justo que todos os trabalhadores, seja do serviço público, do regime próprio, dos servidores da União, ou do regime geral, deveriam se aposentar com o mesmo teto. E ele vai fazer isso. Não, isso já foi feito. A emenda 41 de 2003 e a lei 12.618, que é a regulamentação dessa PEC, que veio em 2012, já instituiu o teto para todo mundo. Hoje, quem fizer concurso para magistrado, que está na moda, né? O juiz é quem ganha bastante, quem tem um monte de penduricalho no salário, enfim, tem uma média salarial muito alta, muito acima do teto, que já é alto, que é 40 mil. Quem fizer um concurso hoje para juiz vai se aposentar com R$5.800. Não leva esses penduricalhos não leva, que eles ganham a vida inteira, que leva o salário para 30 mil, 40 mil. 5.800 para todo mundo. Esse é o teto, é o mesmo teto de qualquer trabalhador. De um engenheiro, de um médico, de um funcionário de uma loja, de um funcionário de shopping, de vocês da rádio. Todo mundo vai se aposentar com o mesmo teto. Agora, o que é que o senhor mudaria, o que é que o senhor critica na reforma que foi apresentada pelo atual governo na Câmara dos Deputados? Olha, eu critico, é difícil até dizer isso, mas eu critico tudo. Primeiro porque a reforma ela vem de uma maneira equivocada. Eu sempre digo que não é possível, ninguém tem competência, ninguém tem conhecimento, ninguém é capaz de apresentar uma reforma sem debate. A Previdência é um tema muito complexo, ela alcança os empresários, alcança os trabalhadores rurais, alcança as domésticas, alcança os urbanos, alcança todo mundo. Então, não é possível você fazer uma proposta sem ouvir as partes. Eu preciso colocar na mesa os empresários, porque eu preciso fazer migração de base de financiamento, eu preciso desonerar quem emprega muito e carregar na contribuição de quem emprega pouco, porque esse contribui pouco para a Seguridade Social. Então eu tenho que falar com os empresários, tenho que falar com os trabalhadores, tenho que falar com os aposentados. Nada disso foi feito. Não foi feito. Foi feito só com os militares. A proposta dos militares foi apresentada pelos militares. E olha que diferença. Ele quer economizar R$1 trilhão com essa proposta. A primeira falta de transparência. Qual é o número de 1 trilhão? Ele é cabalístico? De onde veio o número de R$1 trilhão? Então, por que 1 trilhão? Por que 1 trilhão? Então eu vou te dar uma solução. Falei para ele, vou te dar uma solução. Revoga a lei 13.586. Você falou pra ele quem? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Revoga a lei 13.586. Você sabe o que é essa lei? Criou a isenção de tributos para empresas petrolíferas estrangeiras. Chamada Lei Shell, Lei Esso, Lei Exxon. Todas as petrolíferas estrangeiras que vêm aqui explorar petróleo estão desobrigadas de pagar contribuições previdenciárias e outros tributos. Ora, por que raio eu tenho que isentar os tubarões do petróleo internacional de pagar a contribuição? 1 trilhão.
1 trilhão de reais é o mesmo número que ele apresenta. Então, peraí, para com essa brincadeira que você mandou aí, que não é reforma. Eu tenho dito, isso aí é um ajuste fiscal no lombo do trabalhador. Para com essa brincadeira, vamos discutir seriamente e revoga a Lei 13.586, você já ganha um fôlego. O que o governo tem, a ideia que o governo, né, tem vendido é que essa reforma, sem essa reforma, o Brasil vai quebrar. Eu ouço isso há 33 anos. Eu fiz o concurso da Previdência em março de 2000, não, olha só, março de 1985. Em 85 eu já ouvia dizer que a Previdência ia quebrar. Terminou o governo Sarney, entrou o governo Collor, depois entrou Itamar, depois Fernando Henrique, todo mundo falando, ou faz a reforma ou o país para. O Temer, quando deu o golpe e assumiu, ele disse o seguinte, se não fizer a reforma, em 6 meses o país para. Isso foi em 2016, nós estamos em 19. Então isso é balela, isso aí é argumento fictício. A reforma que ele propõe sob o argumento de equilibrar as contas é firula, é ajuste fiscal no lombo do trabalhador e pior, é transferir a responsabilidade da Previdência para os bancos privados. E aí a reforma dele tem 2 eixos. Desconstitucionaliza todas as regras, tira da Constituição, ou seja, tira da proteção constitucional a regra que protege o povo e substitui o modelo solidário de repartição que todos os países europeus usam, que os países civilizados usam, e substitui pelo modelo de capitalização, que foi implantado em 30 países e 18 já voltaram atrás. O único que tem aqui perto com a capitalização pura, conta individual, é o Chile, que lascou a vida do povo todo. 80% de quem se aposenta no Chile ganha menos que um salário mínimo. Então o senhor acha que a Previdência acabou virando um bode expiatório de todo mundo que diz que precisa consertar o Brasil? A Previdência, ela é sempre uma muleta política, porque ela sinaliza para o mercado. Agora, na boa, não me preocupa o que pensa o mercado, porque a oscilação de bolsa de valores, isso está acontecendo o tempo todo, isso é especulação pura. O que nos preocupa é o seguinte, é impossível você desmontar um sistema de proteção social sem reflexo para a população, especialmente mais pobre, sem reflexo para os municípios. Isso vai quebrar os municípios. Aqui no Rio Grande do Norte, quase a totalidade dos municípios recebem mais transferências pelas políticas sociais, previdência e assistência, do que do Fundo de Participação dos Municípios. Um exemplo foi dado hoje pelo senador João Paulo Prats, Paulo dos Ferros recebe 10 vezes mais transferências. Isso movimenta a economia dos municípios. Nós vamos quebrar os municípios. Agora, você falou aí de um ponto que eu queria tocar aqui. A confiança do mercado, ela está oscilando o tempo todo por causa desse vai e vem na reforma da Previdência, né? Se criou uma expectativa muito grande que o mercado vai melhorar. Isso é especulação pura. O Temer fez isso. Mas se eu isso não não aprovar... deixa de ser bom para a economia se não. tiver essa reforma aprovada? Não, claro que não. É quando você lasca a vida do povo, é bom para a economia? Você tira dinheiro da economia, é bom para a economia? Só é bom para banqueiro. Você vai transferir essa quantidade de recursos para os bancos, como fez o Chile. Mas muitos empresários têm ido para a imprensa, para as redes sociais, alegar que sem a reforma da Previdência, né, muitos empresários têm embarcado nessa história. Sabe por quê? Aí eu pergunto, isso não vai fazer com que esses empresários percam a confiança e façam menos investimentos, já que eles estão com essa garantia? Nós queremos a confiança que eles falaram que ia ter na reforma trabalhista, é isso? Faz a reforma trabalhista. Aliás, primeiro é o seguinte, tira a Dilma que resolve o problema do Brasil. Tiraram a Dilma. Vamos fazer a reforma trabalhista que resolve, nós vamos ter mais emprego. Fizeram a reforma trabalhista e não tem mais emprego. Precarizou o emprego, diminuiu a proteção e não se resolveu nada. Agora é o seguinte, vamos fazer a reforma da Previdência que tem confiança. Balela. Os empresários querem a reforma da Previdência porque eles deixam de contribuir com os 20% sobre a folha. Essa é a proposta. Claro que o grande empresário não quer a reforma da Previdência, ele quer a reforma da Previdência. Ele não quer debater, ele não quer botar as claras que existe uma dívida só com o setor previdenciário de R$500 bilhão. Dos empresários? É claro. Vamos brincar de fazer esse povo pagar? Vamos cobrar os devedores da Previdência? Aí o Paulo Guedes fala assim, mas não adianta cobrar devedor, isso não resolve. Claro que não resolve tudo. Eu não sou contra fazer reforma da Previdência. Eu quero debater uma reforma da Previdência. Não é essa. Não é jogar na conta do trabalhador, não é perdoar a dívida de grandes empresários, não é perdoar, anistiar e isentar de contribuições, de impostos, as petrolíferas estrangeiras. Isso vai levar o Brasil para o caos. Você imagina você eliminar um sistema de proteção social que paga 35 milhões de benefícios todo mês. Uma média pequena, é verdade. A média de pagamento é de R$1.400, mas é dinheiro na veia.
é dinheiro na economia, é o que gira o mercadinho, é o que gira a farmácia, que compra um par de sapato, que compra uma mudinha de roupa, é isso que gira a economia. Então, pelo que o senhor está falando, esse modelo da reforma da Previdência, na realidade, não vai tirar o Brasil do que está quebrado. Claro que não. Vai quebrar a população aí com isso o Brasil vai continuar quebrado. Exatamente isso. Sabe o que o Brasil precisa? De crescimento econômico. Porque essa mesma situação hoje, nós tínhamos em dezembro de 2002. Era igualzinha. Dólar alto, confiança lá embaixo, uma desconfiança enorme, o risco Brasil lá em cima, e todo mundo falando que tem que fazer a reforma da Previdência para resolver o país. Claro que nós fizemos a reforma do regime próprio. Nós fizemos em 2003, exatamente. Agora, isso não colocou na conta do mais pobre. Nós não mexemos no dinheiro do mais pobre. O mais pobre precisa ter proteção social. Ah, mas é o Estado paternalista. Não. É o Estado que ajuda a perpetuar e que repercute a desigualdade social. O Brasil é um país continental, com desigualdades regionais, econômicas, sociais, que precisa de política pública que reduza essa desigualdade. Qual é o ponto que você acha pior dessa reforma da Previdência? Esses 3 pontos polêmicos, o mais por exemplo, crítico aí. É que os partidos não querem, já querem que tire. Tem um ponto que ele é invisível, que para mim é o pior. Claro que você reduzir essa política reducionista do Estado, de dizer que o idoso pobre, o deficiente pobre, vai viver com R$400. Isso é crueldade. Mexer na aposentadoria... É aquele benefício... BPC, né? Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. É para deficiente pobre e para idoso pobre. Que claro nunca contribuiu com a Previdência e aí acaba tendo o direito depois da certa idade. É isso, é um mecanismo de proteção social para aqueles excluídos. Agora, o mais cruel... tudo isso é ruim, a proposta é de todo ruim. O mais cruel da proposta é que ela, embutida no conceito de poupança individual, ela aponta para a nossa juventude o seguinte: você não precisa do Estado. A meritocracia vai resolver a sua vida. Como se o pobre fosse pobre porque ele é incompetente, porque ele não acordou cedo, ou porque ele não quis estudar. Todos nós sabemos que a sociedade não permite mecanismo de ascensão social facilmente. O filho do pobre, o filho do pedreiro, muito provavelmente vai trabalhar num emprego com baixa qualificação, com baixo salário, e vai ter um desgaste enorme da saúde ao longo da vida, porque a oportunidade não é assim. O filho de um pedreiro não acorda e fala assim: não, hoje eu vou virar engenheiro. O pai fala: vai, tenta a sorte. Primeiro vem me ajudar aqui a bater concreto, depois você vai pensar em estudar. O próprio ministro da Educação, do Bolsonaro, disse: para que pobre quer estudar? Estudo é um grupo seleto. Não é para a sociedade toda, não é todo mundo que tem que estudar. Então, com essa mentalidade, como é que as pessoas progridem? Conhecimento é libertação. Conhecimento é seu, ninguém tira. É capacitação. Disse isso? Pode pesquisar. Pode pesquisar. Vou mesmo. Ministro da Educação disse que estudar é para poucos, é para um grupo. Falou. Pode pesquisar. Falou, aliás, ele tem falado muito bem. Cada pérola. Aliás, o Paulo Guedes tem falado umas pérolas, a última dele nos Estados Unidos. Você conhece Paulo Guedes, assim, eu sei que você é contador, é uma pessoa de carreira do INSS, e Paulo Guedes é um cara, é um especialista em finanças e muito reconhecido. Você já teve, bateu um papo com ele aqui no Brasil? Paulo Guedes é um banqueiro, gente. Vamos lá, você já teve um bate-papo com ele? Uma discussão sobre o assunto? Você acha que ele representa o interesse? Só para registrar, a gente está aqui conversando com o Carlos Gabas, ele é ex-ministro da Previdência, foi ministro aí da Previdência nos governos Dilma. E Lula também, né? E aí eu pergunto, você acredita que ele representa hoje o interesse dos banqueiros dentro do governo? Claro. Aliás, quem ganha com essa reforma é só banqueiro. Vamos pensar aqui, o orçamento da Previdência esse ano são 602 bilhões. Você imagina 602 bilhões sendo acumulados na mão dos bancos, com uma taxa de carregamento e com uma taxa de administração, que é o que os bancos cobram. 1/3 de toda a poupança individual das pessoas no Chile, 33%, fica com os bancos. É isso que eles querem, não é outra coisa. Se nós formos falar de proteção social, o modelo, o Paulo Guedes fala que é obsoleto. Se é obsoleto, por que a Europa não aboliu? Por que é o mesmo modelo? Na França na Alemanha na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, na Bélgica, todo lugar o modelo é solidário, é de repartição. Por que aqui tem que ser de capitalização individual? Que faliu no mundo. 30 países aplicaram e 18 voltaram atrás. O Chile está tentando voltar atrás e não consegue. Então, não é um modelo adequado.
Eu não gosto de falar de receita de bolo. Não existe, vamos pegar o modelo da Noruega e aplicar aqui. Não, a Noruega tem uma população diferente da gente, tem um PIB diferente da gente, não tem desigualdade social. Nós temos que trabalhar com um modelo nosso, que tem origem no modelo alemão, no modelo de Otto von Bismarck, do início do século passado na Alemanha, mas que foi ao longo do tempo sendo moldado. Então, a sociedade evolui, as regras precisam evoluir. Claro que nós queremos debater a Previdência, a evolução das regras, mas ela não passa por desmontar. Ela não passa por tirar da Constituição, ela não passa por tirar direito de pobre. Agora, a reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Norte, ela tem aí uma semelhança, digamos, uma aproximação muito grande. Porque a gente tem o Rogério Marinho, que é ex-deputado federal daqui do Rio Grande do Norte, que cuida aí, é o secretário, né, da Previdência. Foi o relator da reforma trabalhista. E é ele que está dando todas as entrevistas sobre a reforma da Previdência. Toda a vida, quando ele é perguntado, Rogério, e ele domina muito bem essa coisa da comunicação, ele fala sempre, ele detona o que vocês fizeram na Previdência. Então traz o Rogério aqui para debater comigo. Traz, eu topo. Aliás, escolhe o lugar. Qualquer lugar do planeta. Se ele quiser ir na China debater, eu vou. Venha debater comigo e venha dizer que o que nós fizemos está errado. E venha provar que o que ele está propondo está certo. Ele não aguenta 2 perguntas. Traz, venha, Rogério Marinho, tá me ouvindo? Venha debater comigo. Escolhe o campo, escolha as armas. Minha arma é só o conhecimento. Eu não levo um celular, eu não levo uma página de papel, eu não levo nada. Eu quero debater com você. Quero que você me convença que o que nós fizemos está errado e o que você está propondo está certo. Agora, se você diz assim, que Rogério Marinho é a pessoa da Previdência Social, você diz que ele não tem o conhecimento não estou nem comparando conhecimento, não. Agora, eu não estou comparando conhecimento. Eu estou dizendo que eu duvido me convencer do que nós fizemos. Isso, claro. O que é que você acha do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, quando fala em reforma da Previdência, ele sabe o que está falando? Não, aliás, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Infelizmente, essa é a realidade. É um cidadão despreparado, que não tinha a mínima noção de que ganharia a eleição, ele não era a bola da vez. Ele se transformou na opção assim, não tem tu, vai tu mesmo. É o que tem aí para hora. A elite desse país, para evitar que o Haddad ganhasse a eleição, lançou mão do Bolsonaro. Então caiu de paraquedas, ele mesmo diz isso, envergonhando a gente. Nos Estados Unidos dizendo o seguinte, olha, nem minha mulher acreditava, olha, palavras dele, nem a minha mulher acreditava que eu ia ganhar a eleição. Como é que pode? Disse isso, pode pegar nas falas dele. Então, é despreparado. E tem mais, hein? Eu tenho absoluta certeza. Ele não acredita que a reforma da Previdência resolve o problema do país. Mas vai ser aprovado? Você acredita que vai ser aprovado? Olha, eu espero que não. Eu estou trabalhando para não. Estou rodando o Brasil inteiro para não deixar aprovar. Olha, a gente tá agora, ele quer aprovar, claro. Ele tem compromisso com quem colocou ele lá, né? Ok, a gente está conversando aqui com o Carlos Garbas, ele é ex-ministro da Previdência dos governos Dilma e também do governo Lula, e esteve aqui hoje em Natal para discutir Previdência a convite do senador, né, do senador petista aí, Jean Paul Terra Prats. Agora eu pergunto, se não houver essa reforma da Previdência, como está aí, né? Você já falou que é necessária a reforma da Previdência. Ela é necessária por quê? Porque de fato existe o tal do déficit que tanto se fala, ou porque a população brasileira está realmente envelhecendo, é um fenômeno demográfico. O que é que justifica a necessidade de uma reforma de Previdência, independente de qual seja ela, se esta do governo Bolsonaro ou outra qualquer? As duas coisas que você falou são verdade. Primeiro, há uma transição demográfica. Isso é inegável. As pessoas estão vivendo mais, o Brasil está envelhecendo e há uma redução considerável da quantidade de filhos por mulher. O IBGE, na década de 70, estimava que nós chegaríamos a 2020 com 2 filhos por mulher. Nós chegamos a 2012 com 1,7 filhos por mulher. Isso nos impõe um desafio? Claro que impõe. O envelhecimento da população também nos impõe um desafio. Agora, se esse sistema está quebrado, você sabe que um sistema não quebra da noite para o dia. Por que ele era superavitário, o modelo urbano era superavitário até 2015? Qual que é a lógica disso? O que aconteceu no Brasil? Um hecatombe para ele quebrar da noite para o dia? Não. Ele é financiado basicamente das 3 grandes fontes de financiamento, a mais relevante, quase 2/3 do financiamento da Seguridade vem de folha de salários. Ora, se nós estamos no maior desemprego da nossa história, claro que se eu reduzir massa salarial, eu reduzo a contribuição. Por isso que é relevante nós fazermos uma discussão de um processo que é natural do mundo do trabalho. Substituição de gente por tecnologia.
O que isso implica? Eu perco massa salarial. Se a principal contribuição é sobre massa salarial, se isso migra para tecnologia, eu tenho que migrar essa contribuição que eu perdi para valor agregado. Senão, a gente perde financiamento. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui bancário antes de entrar na Previdência. Você não devia ter nascido, vocês são muito novos. A impressão sua. Essa daqui tem mais de 50 anos. Só a cara, isso é botox. Na década de 80, os bancos não tinham... Aliás, não existia tecnologia, não existia internet disponível. Não tinha internet. Os bancos eram todos com serviços manuais. Você não fazia da sua casa. Você era obrigado ao banco, cheque era descontado com assinatura. Era uma tragédia. Eu era caixa no banco. Os bancos tinham muito empregado. Tinham muitos empregados. A estimativa do maior sindicato do país diz o seguinte: hoje nós não temos 20% daquela mão de obra. Então vamos fazer uma conta rasa aqui, tá? Exemplificativa. Se nós perdemos 80% dos funcionários nos bancos, você perdeu 80% da massa salarial. Significa dizer que os bancos deixaram de recolher para a Previdência sobre essa base de 80%. Caiu a arrecadação dos bancos. A pergunta é, caiu o lucro? Caiu o faturamento? Claro que não. Eu preciso recompor esse faturamento que eu perdi de gente que foi substituída por tecnologia, taxando, aumentando a contribuição desse segmento no valor agregado. E isso não foi feito. Então essa discussão, por isso que eu falo, tem que chamar os empresários. A migração de base de dados, eu só posso fazer com eles. Eu não posso inventar uma regra da cabeça. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar na mesa a representação de todos os segmentos. Aí eu vou pegar segmento intensivo em mão de obra. Call center, ônibus, pessoas que empregam muitos trabalhadores. E vou colocar do outro lado segmentos de alto uso de tecnologia, que empregam quase ninguém. Isso tem que ter um equilíbrio. Agora, eu não vou arbitrar o equilíbrio, vamos discutir entre nós. Então tem muita coisa que precisa ser feita, inclusive que a gente resolve essas fontes de financiamento. Agora, Gaba, só para encerrar, nosso tempo já está chegando ao final, está esgotado aqui. Você acha que a reforma como está, diante até de um desentendimento que houve entre as presidências do Congresso, né, o Maia, o próprio Bolsonaro, e aí a base de apoio que ele tem, ela passa, ela vai ser discutida, ela não passa, ela vai ter dificuldade? Qual é a sua possibilidade, a sua visão política dessa reforma que está aí? Eu nunca fui deputado, mas eu convivi com o Congresso durante 14 anos que eu estive no Ministério. A minha experiência aponta o seguinte: quem é contra a reforma não se iluda. O governo ainda não conseguiu organizar a base, mas isso, na minha avaliação, é discussão de preço. Ele vai comprar o Congresso Nacional valoriza... Como a gente está no rádio, você fez um gesto, eu quero saber, ele vai comprar para passar a reforma? O comprar não é literalmente subornar ninguém, não é pagar por ela. São trocas. O Congresso Nacional, nosso Congresso, quem achava que o passado era ruim, esse é pior. Ele é altamente fisiológico. Tanto é que a própria base do Bolsonaro está dizendo, não, os ministros nem recebem a gente. Por que o ministro tem que receber o parlamentar? Ele quer indicar gente nos cargos. Por que um congressista quer indicar gente nos cargos? Vamos falar real. Se o deputado quiser dar uma sugestão, ele tem a tribuna da Câmara. Vamos falar real, gente. Então, o que a Câmara está fazendo? Aumentando o preço. Está valorizando o passe. Enquanto eles estão brigando, nós temos que convencer a sociedade. Nós temos que levar esse debate para o centro da sociedade e dizer para as pessoas, nós aceitamos discutir reforma, nós queremos, mas reforma, se você chegar na sua casa, chama a sua família e fala assim, galera, vamos fazer uma reforma da casa? Alguém vai dizer não? Claro que não. Reformar a casa pressupõe deixar mais segura, mais bonita, mais confortável. Mais moderna. Reformar a Previdência significa você acompanhar a evolução da sociedade. Isso que eu falei de fonte de financiamento, de proteção social. Eu não tenho dúvida que ainda tem muita gente desprotegida da Previdência Social. Não vão alcançar essas pessoas. Esse assunto é tão polêmico que aí a gente recebeu aqui, por exemplo, da Érica elogiando. Aí tem gente aqui dizendo que nunca mais ouve o Jornal da Noite só porque a gente está entrevistando aqui o Gabas. Já teve gente que disse, poxa, eu não sabia disso, tá sendo muito esclarecedor para mim. Não há aprovação da reforma, é o que diz a Ana Cavalcante, por exemplo. Tem um monte de opinião. Isso é uma democracia, claro. Agora deixa eu só fazer uma ligação aqui com o Rio Grande do Norte.
o ex-ministro Carlos Gabas foi ministro da Previdência 2 vezes e ele foi também o secretário executivo quando o senador Garibaldi Filho era ministro da Previdência. E aqui no Rio Grande do Norte, o que se dizia era que o ministro era o senador Garibaldi Filho, mas o cérebro do ministério era Carlos Gabas, para fazer justiça. Era exatamente isso que a gente ouvia aqui no Rio Grande do Norte. Eu quero só observar o seguinte: o ministro Garibaldi, no período em que esteve os 4 anos no ministério, realizou a sua tarefa, fez o seu trabalho, não fugiu de nada que ele combinou com a presidenta Dilma, e eu não fui só secretário executivo e vice-ministro do Garibaldi. Eu fui vice-ministro de quase todos os ministros. Era uma sugestão do presidente Lula e depois foi da presidenta Dilma. É claro que um presidente quer ter alguém na equipe que entenda do que está falando. E você é servidor de carreira do INSS. Além disso, eu fiz pós-graduação em Sistema de Gestão de Seguridade Social e fui aprender como são os modelos de seguridade no mundo. Eu fui estudar isso na Espanha, porque aqui não tinha esse curso, e fui aprender. Só para terminar, onde você arrumou a pipoca Bocos da governadora? Quem disse que ela gostava tanto de Bocos? Eu já vi fotos dela na campanha comendo a pipoca Bocos. Aí você trouxe. Aí eu passei numa... Tem, né? Para fazer uma brincadeira, passei e comprei no... E você levou a ex-presidente Dilma para dar uma volta de moto? Você não estava acabando a entrevista? Você não estava acabando a entrevista? E você ensinou ela a andar de Harley Davidson, isso é verdade? Foi? É verdade. Ela andou comigo várias vezes e ela aprendeu a pilotar moto. Ela era da garupa e depois passou a pilotar. Essa é uma tendência natural. Quem curte moto vai aprender Ela a pilotar. já comprou a moto dela? Você tem convivido com ela depois? Tenho, vou estar com ela semana que vem. Ela já tem a moto dela? Ela abandonou a moto, agora ela só anda de bicicleta. Olha aí. Muito obrigada. Muito obrigado. E quero deixar muito claro aqui para os nossos ouvintes que a gente ama receber opiniões, né? A gente ama isso. E aí é bacana porque a gente recebe aqui o Gabas, que tem uma opinião totalmente contra essa reforma, e vamos receber daqui os já recebemos o Rogério Marinho várias vezes. Eu vou reforçar, vou lançar um desafio a vocês. Eu quero debater aqui, quando eu falo debater, gente, sim, é civilizada, claro. É uma discussão. O Rogério Marinho é uma pessoa que tem conhecimento, que tem competência para fazer o trabalho dele e que acredita no que ele está falando. E eu acredito no que eu estou falando. O que eu acho legal? Confrontar as ideias. É civilizado. Thaisa, é um debate civilizado. Já fez o convite, mas ele ainda não se dispôs a eu estou dizendo que eu só preciso que vocês me mandem a passagem aérea, que eu não posso pagar do meu bolso. Deixa comigo, tá rica aí. Não, a gente vai atrás de patrocínio. Gente, vai embora, mas amanhã às 6 horas da noite a gente está de volta aqui ao vivo, tá? Um beijo. Tchau. Obrigado.